Seja bem-vindo ao curso de Hacker. Este é um curso em 10 módulos, são 20 CDs com videoaulas e os programas necessários. Temos também seminários exclusivos e os alunos VIP contam com FTP próprio e um servidor de testes. Eu sou o professor Marco Aurélio Thompson, atual presidente da Associação Brasileira de Segurança na Internet, sou consultor pelo Sebrae e escritor. Nosso atendimento 24 horas é dividido entre o e-mail, o telefone, um chat e a lista de discussão. Este é o módulo XP, o módulo que trata da invasão de micros de usuários. O objetivo é o ataque. O ataque é o início da ação hacker. Um ataque é feito por qual motivo? Por vingança, por prazer e aventura, né? Pela simples adrenalina que é despertada quando você está em um processo de invasão. A tendência natural do homem é transgressão, justamente por ser proibido, é o que atrai, para praticar as técnicas hacker. O objetivo deste módulo também é, além do ataque, a invasão. A invasão é o ataque bem sucedido. Por quê? Por qual motivo alguém vai querer invadir o computador de outro? Além de todos os motivos acima, temos também para danificar arquivos do usuário, por interesse ou maldade. Você pode ter interesse em apagar um arquivo do micro de um colega seu, ou você, moça, de repente tem uma foto sua no micro de um ex-namorado ou namorado e você quer apagar essa foto. Ou por maldade, você quer simplesmente perturbar a vida do outro. A invasão ela pode ser para interromper a conexão do usuário, também por interesse ou maldade. Você pode estar num chat, alguém te aborrecer, e você, por pura maldade, tira essa pessoa do chat. Para fazer uma investigação, investigar sobre determinada pessoa, vasculhando o computador dela à distância. E essa investigação ela pode estar envolvida com espionagem industrial. Investigar o computador de um executivo, de um empresário, concorrente da empresa que está lhe contratando, e verificar o que pode ser feito com as informações obtidas a partir daí. Temos também o voyeurismo digital, o prazer em olhar as coisas do outro. As consequências para o usuário. Tem a perda temporária da conexão, o usuário temporariamente fica sem conexão. Geralmente basta ele desligar a máquina e voltar a ligar para que a conexão seja restabelecida. Perda de arquivos. Então, um hacker que invade com a finalidade de destruir arquivos, ele vai estar causando aí a perda de arquivos. Isso também pode ser resolvido com programas que recuperam arquivos deletados. É claro que a maioria dos usuários não tem nem conhecimento da existência deste tipo de programa, quanto mais uso. Ainda temos como consequência para o usuário o congelamento da máquina. A máquina para, a máquina congela, a máquina apresenta tela azul. Isso obriga o usuário a desligar a máquina. Temos o acesso não autorizado também como consequência. Eu não quero ninguém bisbilhotando na minha máquina. Então, se alguém faz isso sem a minha autorização, ele está tendo um acesso não autorizado. Distribuição não autorizada dos arquivos na internet. É um hacker que, uma vez invadindo o micro da pessoa, ele pode se ver no direito de distribuir os arquivos encontrados pela internet. Isso pode incluir fotos comprometedoras do marido com a esposa. Existem coisas que os casais fazem entre si e não querem que o mundo todo fique sabendo, ainda mais pela internet. Consequências para o hacker. Com exceção dos crimes contra o sistema financeiro, aqueles de desvio de dinheiro de conta bancária e fraudes com cartão de crédito, quase não há consequências para o hacker no Brasil. Então, você invadindo uma máquina de um usuário, dificilmente haverá qualquer tipo de consequência para você. Isso devido a vários motivos: a ineficiência da legislação, o desinteresse dos provedores em prestar informação a respeito de um tipo de invasão e o próprio usuário que não tem a menor ideia de a quem recorrer.
Então, por enquanto, pelo menos por enquanto, o hacker ele age impunemente. O céu é o limite? Não. Primeiro eu gostaria que você entendesse que nem toda invasão é possível. Seja porque você não encontrou a máquina-alvo, você quer invadir determinada máquina de determinada pessoa, mas você não tem a menor ideia de onde encontrar essa máquina na internet. Seja por ela estar bem protegida, então você encontrou, mas a máquina está protegida, existe o ataque, existe a defesa. Ou então o seu conhecimento atual é insuficiente para esta ação hacker em particular. Quer dizer, você encontrou a máquina, ela está protegida, mas é possível a invasão. Só que você ainda não sabe o suficiente para fazer esta invasão. Precisa estudar mais. Depois, por existir limite do que se pode ou não fazer uma invasão. Então, o céu ele não é limite. Primeiro, porque nem toda invasão você vai conseguir fazer. E segundo, quando você conseguir fazer a invasão, nem tudo que você pensa que tem lá vai estar lá. Vê se você entende isso. Eu invado um computador de uma pessoa, achando que vou encontrar coisas interessantes. E, de repente, eu não encontro nada lá. Não tem nada de interessante. Quanto à obtenção de senhas, nem toda senha dá para ser descoberta rapidamente. Alguns programas de força bruta, ou a falta de uma boa lista de senhas, pode tornar esta tarefa mais demorada do que você está disposto a esperar. Nós vimos no módulo 3 formas de quebrar a senha, e nós vimos que algumas formas demoram. E não há o que fazer. Ou você tem um processador melhor, ou você usa vários processadores quebrando a senha, ou você procura uma outra tática para conseguir obter essa senha. As pessoas estão cada vez mais cuidadosas. Isso exige do hacker um aprimoramento constante. Não está dando para fazer um curso, ou ler um livro, ou aprender uma técnica e descansar. Tem que se matar um leão por dia. Todo dia você tem que correr atrás de um pouco mais de conhecimento para que você se mantenha em condições de fazer ataques e invasões. Com o conhecimento obtido até aqui, com o nosso curso de hacker, já é possível você invadir micros de usuários. Isso é garantido. O que nós não podemos garantir é que você invada uma máquina em particular. Então, você vai conseguir invadir micros de usuários? Com certeza. Inclusive, você já deve ter feito algumas invasões com o conhecimento dos módulos que não eram nem aplicados a este tema. O módulo 1, 2 e 3. Agora, eu não posso dizer que você vai invadir aquela máquina do seu colega, porque eu não sei exatamente o que tem naquela máquina, se o teu conhecimento neste módulo, que está correspondendo a 50% do curso, é suficiente. Compare com um curso de mecânica, onde você aprende a consertar todos os tipos de automóveis. Mas não há garantia de que um carro em particular possa ser consertado por você. Às vezes o problema é do tipo abacaxi. É aquele que, além de um curso, você precisa ter experiência e criatividade para chegar à solução. É aquele problema que nenhum mecânico experiente quer botar a mão, ou quando bota a mão, ele leva algum tempo para conseguir resolver. E esses ingredientes ninguém pode te dar, a não ser você mesmo, se dedicando, aumentando a sua criatividade e aprendendo cada dia mais técnicas. Quem é o usuário? É importante saber quem é o usuário. Se ele é homem ou é mulher, se é uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Se é uma pessoa conhecida sua ou não. Quais são os hábitos de acesso desse usuário? Se ele acessa de casa, do trabalho, de manhã, à noite, fim de semana. Se é uma pessoa que tem presença na internet. Se você digitar o nome dessa pessoa, se virão resultados dessa busca. Se é uma pessoa que conheça informática, se vocês compartilham o mesmo computador, ou se compartilham a mesma rede, se vocês trocam mensagens instantâneas, fotos, e-mails ou arquivos entre si. Então, essas informações vão ajudar a fazer o plano de ataque e vão determinar a facilidade ou dificuldade desta invasão. Quem é o alvo? O alvo é sempre um IP. As pessoas sofrem as consequências da ação hacker, mas elas não são o alvo, tecnicamente falando. Uma pessoa pode ser o seu alvo, mas não é o alvo da ação hacker.
Não se esqueça, quando falamos de alvo aqui no curso de hacker, estamos nos referindo a um IP, salvo menção contrária ou subentendimento, né? Você no texto já entenda que nós estamos nos referindo ao alvo pessoa. Sobre a máquina ser invadida. Você tem acesso físico permanente ou eventual a esta máquina? Você tem acesso físico permanente ou eventual a alguma outra máquina da mesma rede? Ou você não tem acesso e nem a menor ideia de onde encontrar o seu alvo? Então, são casos que também vão determinar a facilidade ou a complexidade desta ação hacker. Alvo, objetivo, planejamento. Alguns termos que vão nos ajudar a entender este módulo, o módulo XP. Alvo. Alvo é o IP. Alvo é aquele IP que vai sofrer a ação hacker. Alvo certo é quando você tem um determinado IP em mente, ou pelo menos uma pessoa, e precisa descobrir o IP desta pessoa. Alvo aleatório é quando qualquer IP serve, quando qualquer pessoa vai ser a vítima da ação hacker. Alvo definido é quando você já tem o IP. Alvo indefinido é quando você ainda não tem o IP. Então veja para não confundir. Alvo certo. Sei quem é a pessoa cujo IP eu preciso descobrir. Alvo certo e definido. Eu já sei quem é a pessoa e já tenho o IP desta pessoa. Alvo aleatório. Qualquer pessoa serve. Alvo aleatório definido. Eu já tenho o IP de qualquer pessoa. Alvo aleatório indefinido. Qualquer pessoa serve, mas eu ainda não tenho IP. Alvo certo indefinido. É uma pessoa que eu já tenho em mente e não tenho ainda o IP. Alvo morto. O IP não responde. Falso alvo. O IP está errado. O IP não é da pessoa que eu pretendo fazer com que a ação hacker seja contra ela. Vítima é a pessoa que sofreu a ação hacker. Quando a ação hacker é bem sucedida, ela deixa para trás a vítima. Objetivo é o que você pretende fazer na sua ação hacker. Plano de ataque. O plano de ataque ele inclui o alvo, o objetivo e a ação hacker, ou seja, quais técnicas serão usadas para alcançar o objetivo. Ação hacker são as técnicas sendo executadas. Ataque é quando você começa a fazer os primeiros contatos com o alvo. Invasão é quando o ataque foi bem sucedido. Host é qualquer computador numa rede. Local host é o seu computador. LAN, Local Area Network, é a rede de área local, ou seja, uma rede que não tem conexão com a internet. Uma LAN ela pode até ter conexão com a internet, tá? Mas a LAN, na tradução, é uma rede que não tem conexão com a internet. É uma rede local, uma rede de um escritório, uma rede de uma empresa, uma rede de uma LAN house, de um cybercafé. O que é preciso para invadir o usuário? Ter o alvo, que é o IP, a localização do computador na internet, ter a vulnerabilidade, ou pelo menos conhecê-la, né? A falha que vai permitir o ataque ou a invasão, e ter a técnica, que são os procedimentos necessários para explorar a vulnerabilidade. Então, quando você se propõe a fazer uma invasão de micro de usuário, você pergunte a si próprio essas três perguntas. Tenho o alvo, eu tenho o IP? Eu sei qual é a vulnerabilidade? Eu sei qual é a técnica que eu vou usar para explorar esta vulnerabilidade? E quando o usuário é um servidor? Dizemos que o usuário é um servidor quando ele usa um sistema operacional do servidor, como o Windows XP Pro,
o Windows Server 2000 ou 2003, alguma distribuição do Linux. E quando o usuário é um servidor, nós vamos usar técnicas de invasão de servidores, que são vistas nos módulos invasão de servidores Windows e invasão de servidores Linux. Você também pode se informar sobre o nosso curso de invasão Linux, que é específico para esta plataforma. Ele vai do básico à invasão. O básico, instalação e uso, a administração, criação de contas de usuário e administração de todos os serviços de um sistema operacional de servidor, e a invasão, como explorar as vulnerabilidades do sistema Linux. O IP, o que é mesmo IP? IP quer dizer protocolo da internet ou Internet Protocol. É um número de 32 bits dividido em 4 casas separadas por um ponto. Então, cada casa tem 8 bits, no total aí 4 vezes 8, 32 bits. Esses bits, eles só têm duas representações, que é o 0 e o 1. Então, nós temos 256 combinações possíveis dentro desses 8 bits, que são 2 elevados à oitava potência, que é 2 do 0 ou 1, que são as duas únicas formas que o bit assume, elevado a 8, dá um total de 256 números, que vai de 0 decimal a 255. O IP é o endereço do computador na internet. Corresponderia à localização geográfica da nossa casa. Para localizar alguém em qualquer lugar do mundo, você precisa saber qual é o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, o número e, se houver, o complemento. Na internet, para localizar alguém, basta saber o número IP. Tipos de IP: estático ou fixo. O IP é estático ou fixo quando ele não se altera. Isto é até óbvio, né? O IP é estático, então ele não se altera. O que talvez não seja tão óbvio é porque ele não se altera. Quem necessita de IP fixo são as empresas que mantêm sites hospedados internamente. Empresas que hospedam, né, aquelas empresas que vendem espaço de hospedagem, também estão entre as que necessitam de IP fixo. Quem fornece o IP no Brasil é a FAPESP. No Brasil, a empresa Embratel e a Telemar são exemplos de empresas que comercializam a infraestrutura dos IPs fixos. Não são as únicas, mas são as principais. Então, suponha que você queira um IP fixo. Você pode entrar em contato com o serviço de atendimento da Embratel e verificar quais são as condições para que você tenha um IP fixo. Os IPs fixos são adquiridos em blocos. Dificilmente você vai conseguir um IP fixo. Você geralmente adquire blocos de 6, 10 ou até muito mais do que isso. Durante o tempo em que durar o contrato, o IP destinado à empresa contratante não se altera. É como um número de telefone. Enquanto você tiver com o contrato com a operadora, aquele número de telefone não se altera. Se algum dia você deixar de pagar ou encerrar o contrato, aquele número ele poderá ficar algum tempo sem uso e mais à frente ele ser destinado a outra empresa. Pelo menos no Brasil, dificilmente encontraremos usuários comuns, usuários domésticos, usando o IP fixo. O hacker se beneficia do IP fixo, pois terá à sua disposição endereço permanente e, consequentemente, mais tempo para elaborar o seu plano de ataque. Como o IP é fixo, eu posso encontrar esse IP hoje e testar técnicas amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, até que um dia eu consiga a minha invasão. Enquanto no outro tipo de IP, que nós vamos ver daqui a pouco, às vezes eu tenho alguns minutos para descobrir qual é a vulnerabilidade e realizar a minha ação hacker. Tipos de IP. Temos também o IP dinâmico, temporário ou IP móvel. Este é o IP da maioria dos usuários, sendo exceção aqueles que acessam a internet das redes corporativas. Se você acessa a internet da sua empresa, mesmo que você esteja acessando como um usuário, você acessando de uma máquina que não é um servidor,
Na verdade, o acesso está sendo feito através de um servidor. Então, nesse caso, é considerado um acesso com IP fixo. Quando o usuário com conexão de escada acessa a internet, ele recebe do provedor de acesso um IP emprestado, cuja validade será o tempo em que permanecer conectado. Veja um exemplo. No dia 1º de janeiro, a 1h10, o IP 222.168.015 estava vinculado pelo provedor de acesso ao telefone 212899. No mesmo dia 1º de janeiro, a 1h35, quer dizer, esse primeiro usuário aqui, ó, desse telefone, do Rio de Janeiro, ele já havia desconectado, então o IP ficou vago e foi passado para um outro usuário, a 1h35, o mesmo IP, um telefone da Bahia, de Salvador, 9092. Esse usuário ficou mais tempo, ele foi quase até 8h30, 8h30, ainda do dia 1º. E um usuário de Sergipe, de Aracaju, telefone 1234, agora é o dono do IP. Então, nesse caso aqui, se eu descubro esse IP num chat, mais ou menos a 1h25, e começa o ataque a 1h35, 1h40, eu estou atacando uma pessoa completamente diferente daquela que eu tinha em mente. E isso aí não há como a gente mudar, né? Esse aqui, esse primeiro IP, ele pode muito bem ter desconectado, e agora você vai ter que começar do zero, partindo das técnicas que nós vamos vendo durante esse curso, para conseguir saber qual é o novo IP que está atribuído a esta pessoa. Neste exemplo, o mesmo IP serviu a 3 usuários diferentes. Temos um terceiro tipo, que é o semifixo, ainda dentro da classificação de IPs dinâmicos. Usuários de conexão por banda larga, embora também recebam IPs temporários, os IPs emprestados, eles costumam ficar mais tempo conectados, às vezes dias seguidos, como ocorre nos finais de semana e nos feriados prolongados. Isto faz com que o IP demore mais tempo a ser renovado, facilitando a ação hacker neste tipo de conexão. Enquanto um usuário de conexão de escada está preocupado com a tarifação e ainda tem o problema da linha telefônica ficar indisponível, ou seja, às vezes ele tem que fazer uma conexão rápida, seja para economizar dinheiro na conta do telefone, ou seja para liberar o telefone para alguém ligar ou para receber chamada. Então, o usuário da conexão de escada, ele geralmente tem um IP bem curto, um IP de duração bem curta. Já o de banda larga, que não tem essa preocupação, ele pode começar a baixar um filme, uma música à noite e deixar esse computador ligado até o dia seguinte, até o primeiro dia útil, quer dizer, ele não tem essa preocupação com a conta telefônica no final do mês. E mesmo quando a máquina é desligada e só volta a ser ligada no dia seguinte, é comum o usuário da banda larga receber o mesmo IP anterior. Não é que ocorra sempre. Você, inclusive, se for um usuário de banda larga, você pode fazer esta experiência e verificar por si próprio. Ocorre que muitas vezes o IP se mantém mesmo após a máquina ter sido desligada. Daí classificarmos os usuários com conexão por banda larga como tendo IP semifixo. Obtendo o IP. Nós vimos no começo deste módulo que você, para fazer uma invasão de micro de usuário, você precisa ter o IP, conhecer a vulnerabilidade e a técnica que vai explorar esta vulnerabilidade. Então vamos ver aqui quais formas nós temos de obter o IP. Nós podemos ler o cabeçalho do e-mail. Alguém que envia um e-mail para você, nesse e-mail vem o IP de onde foi enviado. Então já é uma forma de saber o IP do usuário. Usando comandos de rede. Então você tem no próprio sistema operacional comandos de rede que poderão revelar o IP da máquina que estiver conectando a sua. No chat, vamos ver como usar comando de rede para descobrir no chat, por exemplo, o IP do alvo. Programas de mensagem instantânea. Também é possível, usando o programa de mensagem instantânea, descobrir o IP do alvo. Ferramentas de rede.
Em vez de usar comandos de rede, podemos usar ferramentas de rede, que são programas, geralmente em modo gráfico, que têm recursos mais avançados dos comandos de rede e mais fáceis de serem utilizados. Podemos usar também uma página na internet que captura o IP e o envia por e-mail para um telefone celular ou uma conta de e-mail comum. Qualquer celular, mesmo os modelos mais simples, recebem mensagens por e-mail. Então você pode utilizar um celular qualquer, celular simples, não precisa ser um celular sofisticado, e uma página, que nós vamos ver como fazê-la no módulo Hacker, que é o módulo que trata de programação. E essa página, se a pessoa visitar a página, o IP dessa pessoa vai imediatamente para o seu celular, porque nesse caso aí, se for uma conexão de escada, o tempo vai estar correndo contra você. Você também pode criar e enviar um e-mail com código malicioso, um e-mail que vai, ao ser aberto ou só clicado, não precisa nem ser aberto completamente, só ao ser visualizado na caixa de entrada, ele já executa um código malicioso que vai permitir você saber o IP do seu alvo. E-mail com solicitação de aviso de recebimento. Então você pode forçar um pouquinho a barra e enviar um e-mail pedindo aviso de recebimento. E quando esse aviso de recebimento virar, ele já traz para você o IP. Usando a engenharia social. A engenharia social é a arte de enganar. Então você pode fazer com que a pessoa visite aquela página da web ou fazer com que a pessoa te envie um e-mail, isso usando a lábia, usando a engenharia social. Você também pode descobrir o IP usando a conexão reversa de um Trojan. Então esse Trojan vai ter que estar instalado e nesse caso aí ele venceria até um firewall. O maior inconveniente dessa técnica da conexão reversa é conseguir fazer a instalação do Trojan. Aqui foi apenas a relação das formas de obter o IP. Ainda neste módulo nós temos vídeo-aula mostrando estas formas na prática. Vulnerabilidades. Já temos o IP, ou pelo menos já temos a condição de encontrar o IP do alvo. Agora vamos saber sobre as vulnerabilidades deste alvo. Após obter o IP do alvo, o próximo passo é buscar por falhas que permitam a realização da ação hacker. As falhas são conhecidas por vulnerabilidades. Nem todas as falhas são conhecidas. Cada dia se descobrem mais falhas. E uma vez divulgadas, começa a contagem regressiva até surgir a correção. Mesmo com a correção disponível, leva algum tempo para que as pessoas atualizem seus sistemas. Então, quando você descobre uma falha, você deve procurar explorar esta falha rapidamente, porque conforme essa falha é divulgada, conforme as pessoas vão explorando, a solução vai aparecendo e as pessoas vão resolvendo o problema, ou seja, vão corrigindo a vulnerabilidade. Os fabricantes de sistemas operacionais e softwares de segurança, como os antivírus, por exemplo, estão atualizando seus produtos automaticamente pela internet e durante a navegação do usuário. Isso quer dizer que mesmo um usuário pouco experiente no uso dos programas de segurança, ele poderá ter um sistema razoavelmente protegido sem dar conta disto. Então, como eu sempre digo, você, para ser hacker, tem que ter uma dedicação constante, porque a cada dia as defesas vão ficando melhores e, consequentemente, os ataques têm que subir de nível também. Formas usadas para encontrar vulnerabilidades na máquina do usuário. Você pode usar um scanner de vulnerabilidades, como Superscan, Languard e tantos outros. Você pode usar grupos, listas de discussão. Então, nos grupos, alguém descobre uma vulnerabilidade, divulga, e a partir daí você, tendo contato com ela, você já começa a colecionar vulnerabilidades e começa a entender melhor como é que as coisas funcionam e passa a descobrir por si próprio as vulnerabilidades.
O IRC também, né, um chat onde os hackers se reúnem com muita facilidade. Então é um bom local para você encontrar. Agora é também um local que você vai ser muito perturbado, principalmente se você tiver pouco conhecimento de como é que funcionam os canais do IRC. Sites de segurança. As vulnerabilidades são apresentadas em primeira mão em sites de segurança, geralmente sites no exterior. Quando chega no Brasil, ou quando são divulgadas aqui no Brasil, ou são divulgadas de forma incompleta, ou seja, uma divulgação só que diz que existe, como por exemplo, Internet Explorer permite que um hacker malicioso execute código sem autorização do usuário, mas não te dá a menor ideia que código é esse ou como explorar esta vulnerabilidade. Então, os melhores sites de segurança são os sites internacionais. Os sites americanos são alguns dos que estão entre os melhores do mundo, no que diz respeito à divulgação das falhas de segurança. E o estudo do sistema. Então, se eu quero invadir uma máquina de um usuário que usa o Windows XP, eu tenho que conhecer como ninguém o sistema Windows XP. Eu vou instalar esse sistema, caso já não o tenha, e vou estudar esse sistema, fazendo inclusive os testes de vulnerabilidade no meu próprio sistema. É a partir daí que eu vou ter a condição de invadir o micro de uma outra pessoa com o mesmo sistema operacional que este meu ou que eu estou instalando apenas para estudo. Você tem um objetivo? No primeiro módulo do curso de hacker, falamos a respeito do objetivo no plano de ataque. Infelizmente, muitos dos participantes do curso querem invadir de qualquer jeito, sem preocupação com alvo, objetivo ou plano de ataque. É mais ou menos o que ocorre nos treinamentos sobre prosperidade que ministro. As pessoas falam que querem mais dinheiro, mas não têm a menor ideia de quanto. Assim fica difícil. Um hacker sem alvo não vai a lugar algum. Supondo que você já tem o alvo em mente, qual é o objetivo da ação hacker? Com a lista das vulnerabilidades em mãos, você só vai saber se o que tem é suficiente para realizar a ação hacker com o objetivo definido desde o início. Sem um objetivo, eu não posso saber se aquela vulnerabilidade que eu encontrei ela é suficiente para que o objetivo seja alcançado. E o sucesso do plano de ataque ele só será possível de ser medido se eu tiver um objetivo definido desde o começo. O alvo, mais objetivo, mais aquela coleta de informações sobre o alvo, que é o perfil. Eu tenho os elementos para elaborar o plano de ataque. Um plano de ataque pode ser algo simples, como digitar http seguido do IP do alvo. Nesse exemplo, se a máquina tiver pastas compartilhadas, essas pastas vão estar abertas para mim no navegador. O exemplo acima de uma máquina com discos ou pastas compartilhadas e sem a senha de compartilhamento. Nesse caso aí, todo o processo foi muito rápido. Isto muda quando o alvo é uma empresa ou usuário bem informado e protegido com firewall, modem router, proxy e outros sistemas de proteção que a cada dia estão surgindo aí no mercado. Neste caso, será necessário manter o alvo sob constante vigilância até que possamos desenvolver um plano de ataque à altura das defesas constatadas. Este processo todo pode levar dias, semanas ou meses, e devemos nos perguntar se a caça vale o prêmio antes de partir para algo tão demorado. Decepções. Quando alguém começa a aprender mágica, a primeira sensação que costuma ter é de decepção. Decepção porque ela vê que os truques fantásticos não têm nada de sobrenatural. E em alguns casos você até se pergunta como é que as pessoas não percebem o truque. Isto é a perda da inocência. Esta decepção também surge nas invasões de micros de usuários. O maior problema aqui é a imaginação. O hacker iniciante imagina que vai encontrar segredos valiosos no micro invadido. Você vai encontrar no micro invadido somente o que estiver lá, nem mais nem menos. Parece óbvio, mas assim como quem começa a aprender mágica, a imaginação faz pensar que existe algo de extraordinário naquele desconhecido.
Faça um teste. Pergunte a si próprio: se o seu micro for invadido hoje, qual proveito um hacker irá tirar disto? Seja honesto, hein? Aquele poema que você fez com tanto carinho pode não passar de lixo para quem nem te conhece e nem é dado a poesias. Até um Paulo Coelho ou Jô Soares, se tiverem um micro invadido e o original de algum de seus livros roubado, este material só terá valor se apresentado por algum deles. Pessoas com suspeita de traição juravam que a prova estaria no e-mail. O e-mail foi aberto e não havia nada lá. É a imaginação fazendo as sombras virar monstros e pedaços de barbante se transformar em mãos de caveira no trem fantasma. Caso venha a prestar algum serviço nesta área, é bom deixar claro desde o início que não há garantia de se encontrar o que o cliente espera. Para você ter uma ideia, alguns detetives particulares pagam alguém para dar em cima do marido da contratante e usam isto como prova da traição. Isto é para afastar o cheiro da incompetência, principalmente se a cliente procurar outro investigador e este outro usar deste recurso. Falsos alvos. Alguns erros são típicos de iniciantes. Vejamos alguns deles. O alvo é obter acesso ao e-mail. Neste caso, o alvo é o servidor que hospeda o e-mail, não é uma invasão de micro de usuário. Existe a possibilidade de obter a senha através da invasão do micro do usuário, sendo este um processo intermediário da ação hacker, porque na verdade você está querendo a senha do servidor de e-mail e vai passar pelo micro do usuário como parte do processo e não como final do processo. Um outro objetivo muito comum, que é fazer o defacer ou pichar o site, é outra ação que deve ser feita em cima do servidor que hospeda o site e não em cima do IP do usuário. Da mesma forma, se você usar o ataque ao IP do usuário para obter a senha do site, você está usando o usuário como um processo intermediário. O final do processo vai ser feito lá no servidor. A conexão caiu. É muito comum quando estamos varrendo um IP ou já executando a técnica, a conexão cair. E aí? É simples, voltamos à estaca zero. Paciência faz parte da lista de aptidões hacker. Um IP perdido pode não ser recuperado tão facilmente. Imagine a seguinte situação. Você está em um chat, consegue o IP do alvo, começa a escanear e logo em seguida recebe a mensagem de conexão recusada. Pinga o IP e não há retorno. É um caso típico de alvo morto. O usuário ou desconectou ou foi desconectado por você, principalmente se usou algum exploit. Quando usamos as conexões de rede de maneira imprópria, como é o caso de uma ação hacker, devemos contar com reações inesperadas da própria rede. A desconexão sua ou do alvo é uma destas possibilidades. Entenda como um efeito colateral do processo de invasão. Receba alguns e-mails desesperados perguntando o que pode ter dado errado. É simples, a rede agredida revidou. Os sistemas detectam funcionamento irregular e tentam normalizar a situação como podem. As telas azuis do Windows, máquinas que desligam e voltam a ligar, mensagens de erro e desconexões da rede são alguns exemplos. Perfil ou footprint. Obter o perfil do alvo deve ser uma das primeiras providências em uma ação hacker. É claro que uma traquinagem em sala de bate-papo, como tirar o usuário da sala, por exemplo, não necessita de um perfil para ser realizada. Esse tipo de ação hacker não é o que esperamos dos nossos alunos e nem há necessidade de se fazer um curso de hack para conseguir isto. Estamos falando aqui de um alvo difícil, que vai precisar ser acompanhado por algum tempo antes de se tornar a vítima da nossa ação hacker. O perfil nada mais é que a coleta de informações sobre o alvo. Esta coleta vai se ramificar e inclui os dados pessoais, profissionais e das máquinas ou redes e serviços que o alvo tem acesso. No perfil você deverá incluir tudo o que diz respeito ao alvo. Nome, endereço, hobbies, e-mails, grupos com os quais se relaciona e tudo mesmo. Em um segundo momento você deverá coletar também informações sobre a máquina-alvo.
O IP, o sistema operacional, versões, serviços ativos, portas, etc. Uma coisa é buscar um alvo aleatório só para ver como é uma invasão. Outra é obter sob encomenda uma cópia de tudo o que tem no micro do alvo. Soubemos de um caso deste nas últimas eleições. O hacker foi contratado para vasculhar à distância, claro, o computador do concorrente para ver o que tinha, o que existia dentro desse computador que fosse interessante para o outro candidato. Você pode usar um programa mapeador mental para organizar as informações. Vamos ver como usar ainda neste vídeo, neste CD do módulo XP. Perfil é isto, é o levantamento de informações sobre o alvo. Embora este levantamento leve em consideração as informações técnicas sobre a máquina, devemos estender o levantamento aos dados pessoais e profissionais da pessoa vinculada. Aqui são dois alvos distintos. Alvo que é o seu alvo, a pessoa ou empresa, e o alvo que é o IP. Então, nesse caso do levantamento do perfil, os alvos acabam se confundindo. Alguns locais em que é possível levantar informações sobre alguém. Nos sistemas de busca, sites de associações de classe. Então, se é um médico, você pode verificar os sites de associações médicas para ver se tem alguma informação sobre esse médico. Os conselhos regionais são lugares que você pode buscar informações sobre alguém. Site do governo, a nível municipal, estadual, federal, site do Detran, do INSS, site de bancos e vários outros, como concessionárias de serviços públicos, pessoas com algum tipo de vínculo com o alvo, lojas de venda online. Você pode se passar por um cliente que esqueceu a senha ou pedir alguma informação que seja enviada para um outro e-mail. Então tem várias formas de, usando a engenharia social e usando essas fontes de dados, de você obter informações para traçar o perfil. Você pode experimentar buscar informações a seu próprio respeito e ver o que retorna. Talvez seja útil às suas atividades hacker fazer um curso de investigador particular. Isso vai fazer com que você aprimore as suas técnicas de levantamento do perfil. Se você tiver acesso físico ao alvo, poderá vasculhar o lixo em busca de informações para traçar o perfil. Então, se o alvo é um vizinho e eu tenho como pegar o lixo desse vizinho, eu posso, durante algum tempo, acompanhar esse lixo e ver o que eu descubro. De repente, até senha vai estar escrita ali, jogada fora. Engenharia social é a arte de enganar, como bem disse nosso hacker maior Kevin Mitnick em seu livro com o mesmo título. Investigações posteriores descobriram que Mitnick teve uma grande ajuda involuntária dos funcionários das empresas invadidas. Então, muitas das vezes, as senhas eram dadas a partir da lábia do Mitnick. Não houve necessidade de técnica apurada, computador, nada disso. Ele, com a conversa, conseguia as senhas das quais ele precisava. Um outro filme, o Prenda-me se for capaz, embora não apareça o uso do computador, é um filme com Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio, é o guia ideal para entender a mente de um engenheiro social. Tem uma cena muito interessante que o Leonardo, usando o charme, conversa com uma funcionária e essa funcionária explica a ele como é que a companhia sabe que determinado documento, no caso um cheque, é ou não verdadeiro. E a partir daí ele cria o documento idêntico ao verdadeiro, já que ele conseguiu os segredos para formular o documento verdadeiro. Além desse filme, nós recomendamos também a leitura do livro do Kevin Mitnick, que está disponível gratuitamente em nossa biblioteca hacker. Usar a cara de pau para obter informações confidenciais pode reduzir bastante o tempo necessário para uma invasão, com a vantagem de poupar o trabalho de assimilar ou desenvolver uma técnica sofisticada para obter uma senha. Neste site, que está aí embaixo, tem uma leitura interessante que trata sobre engenharia social. Ataques por e-mail. O e-mail é uma boa maneira de iniciar um ataque a um usuário. Um e-mail pode ser um e-mail bomba, um e-mail em grande quantidade que lota a caixa do usuário.
Isso pode ser feito permanentemente, de forma que esse usuário não consiga mais usar essa caixa postal. Ele pode até colocar filtros, mas há como burlar esses filtros. O e-mail anônimo. O e-mail anônimo não é algo complicado. Você pode abrir uma conta no e-mail gratuito, usar dados fictícios e está aí o seu e-mail anônimo. Agora, temos também o falso e-mail, o fake e-mail. É um e-mail onde você se faz passar por outra pessoa. O e-mail isca é o e-mail que vai fazer com que a pessoa que receba esse e-mail visite um site, clique ou instale algum arquivo. É o e-mail isca. O e-mail malicioso, ele não traz nenhum anexo, ele não traz nada, nenhum convite para ir para site ou baixar alguma coisa. O e-mail malicioso, ele traz em si o código malicioso. Ao ser aberto ou apenas visualizado, o código já se executa. Engenharia social por e-mail. Enganar por e-mail. Fazer pedidos, perguntas, convidar a visitar determinado site são exemplos de engenharia social por e-mail. Você pode, olhando o cabeçalho do e-mail, obter o IP pelo e-mail. Veremos como fazer isso ainda neste módulo. Se você é assíduo na internet, deve receber quase que diariamente e-mails suspeitos como os acima relacionados. Então veja que as pessoas já sabem que esses e-mails existem e vai ser preciso muita criatividade para fazer com que as pessoas confiem em e-mails desse tipo. Keyloggers ou monitores são programas que registram a atividade de um micro. Isto inclui textos digitados, senhas, sites visitados, as janelas que foram abertas, os programas que foram executados. Um keylogger pode ser bem simples, se limitando ao registro da digitação e à armazenagem local. Então, um keylogger mais simples, tudo que você digitar é armazenado no micro, mas fica armazenado localmente, não é enviado para lugar algum. Nesse caso, você vai ter que ter acesso ao computador do alvo duas vezes. Uma para instalar o keylogger e outra para ler ou copiar, né, o conteúdo do arquivo com a digitação. Um keylogger pode ser mais sofisticado, capturando, além da digitação, imagens e enviar tanto essa digitação como esses eventos de mouse, eventos de abertura de programas, para uma conta de e-mail, um servidor de FTP ou uma conta no ICQ. Um programa do tipo monitor pode ser usado por alguém que queira saber o que andam fazendo no micro em sua ausência. Eu posso instalar um keylogger no meu computador para saber se alguém usou e se usou, para que usou esse computador enquanto eu estive fora. Um pai zeloso pode querer acompanhar as atividades do filho na internet. Uma pessoa com suspeita de traição poderá usar um programa do tipo monitor para confirmar as suspeitas. Alguns programas de captura de tela e programas que vêm com webcam permitem o envio de tempos em tempos da tela capturada ou da imagem da webcam para uma conta de e-mail ou FTP. Como não se trata de programas hacker, o antivírus e o firewall não se incomodarão com a presença destes programas no micro. Entre os keyloggers, você tem os de instalação remota, que você instala à distância, e os de instalação local. Nem todo keylogger de instalação local permite o envio das atividades do micro pela rede, sendo mais comum a armazenagem local em arquivo texto. Teremos ainda neste módulo videoaulas sobre keylogger. E se você quiser se aprofundar no assunto, poderá adquirir o nosso seminário sobre keylogger. Os alunos VIP recebem esse seminário gratuitamente, junto com o primeiro módulo do curso de hacker. Uma ferramenta de administração remota pode ser tudo o que o hacker precisa para invadir um micro de usuário. As ferramentas de acesso remoto comerciais não são detectadas por antivírus e às vezes nem pelo firewall. Ferramentas de acesso remoto são usadas por administradora de rede, acessar o servidor de qualquer ponto, incluindo a internet. Então eu tenho uma rede, eu tenho um servidor na minha rede, eu posso instalar uma ferramenta de acesso remoto e acessar esse servidor da empresa a partir da minha residência.
Isso me permite resolver alguns problemas sem que eu esteja fisicamente no local onde se encontra o servidor. Da mesma forma, usuários podem acessar seus micros domésticos do escritório ou vice-versa. Estou em casa, quero acessar um arquivo no meu computador do escritório, ou estou no escritório e quero acessar um arquivo no meu computador de casa. Mais um uso para uma ferramenta de administração remota. Técnicos em suporte podem auxiliar seu cliente sem a necessidade de se deslocar entre bairros, cidades ou estados. Então, eu tenho um cliente no interior, eu posso fazer a manutenção do computador desse cliente. É claro que nem toda a manutenção vai ser possível. Se o problema for justamente a conexão com a internet, eu não vou ter como fazer uso desse recurso. Mas suponha que seja outra coisa e eu tenha pelo menos o acesso à internet, eu posso então fazer todo o serviço no micro do cliente sem a necessidade de estar lá fisicamente. Quando a parte servidor destas ferramentas é enviada, oculta em outro arquivo, temos o cavalo de Troia, o Trojan Horse, cujo uso veremos nas videoaulas deste módulo. Então, você, quando tem uma ferramenta de acesso remoto, você tem uma parte cliente e uma parte servidor. A parte servidor é a parte que vai ser enviada para o usuário. E é sobre isso que nós vamos falar em um dos vídeos deste módulo. Alguns exemplos de ferramentas de administração remota comerciais: PC Anywhere, Carbon Copy, o Terminal Service do Windows, o VNC, e existem outras, sendo estas mais populares. E alguns exemplos de geradores de Trojans, que são também ferramentas de administração remota, mas são as ferramentas do submundo, são as ferramentas usadas por hacker e onde o antivírus já as detecta, sendo necessário fazer algum tratamento no servidor, que nós vamos ver nesse módulo, para que o antivírus não detecte a ferramenta. Exemplos: Sub7, Back-Orifice, o Beast. Se você quiser se aprofundar neste assunto, temos o nosso seminário de Trojan, e os alunos VIP recebem esse seminário gratuitamente junto com o módulo 9 do curso de Hacker. Cookies. Cookies são arquivos de texto gravados na sua máquina sem o seu consentimento. A função do cookie é armazenar alguns dados a seu respeito, de forma a recuperá-los mais tarde. Alguns sites usam cookies para que você não precise digitar a senha todas as vezes que voltar. Outros usam cookies para personalizar a página de acordo com seu perfil de usuário. Se você é usuário do Windows XP, veja os cookies gravados em sua máquina na pasta abaixo. Repare que aqui onde está escrito usuário, você vai digitar o nome que você usou para logar na máquina. Embora seja possível impedir a aceitação dos cookies, alguns sites que você visitar poderão não funcionar adequadamente com este recurso desativado. Um hacker pode ler o cookie da máquina de um usuário e usar as informações deste cookie para acessar algum site como o próprio usuário. Isto ocorreu na comunidade Orkut, e o site cocadaboa.com sequestrou algumas das maiores comunidades só para demonstrar a falha. Você saberá como fazer isto ao aprender programação no módulo Hacker. Como usar os cookies para assumir a identidade do usuário? Embora você só vá aprender a fazer isso na prática no módulo Hacker, eu vou dar aqui agora a visão geral de como isto é feito. Primeiro, você precisa saber se o alvo acessa o site, como o Orkut, por exemplo. Você precisa saber como o site armazena os cookies. Faça a sua inscrição no mesmo site e analise o cookie gerado por ele. Você precisa criar uma página que leia os cookies localmente e envie para você por e-mail ou celular. Aprenderá como fazer isso no módulo Hacker. Você precisa convencer o alvo a visitar a página. Isto é engenharia social. Recorra à emoção. Envie um e-mail dizendo que há ofensas ou elogios em determinado link. Quando o alvo visitar a página e ter seu cookie capturado, você o receberá por e-mail. Copie-o para a pasta apropriada e visite o site. Você vai conseguir o acesso sem a necessidade da senha. As sessões de acesso expiram. Por isso, este processo tem que ser feito rapidamente. Então, logo obtenha o acesso, altere a senha. O nome desta técnica é Cross-Site Scripting. Alguns sites vinculam o cookie ao IP,
Mas isso tem um problema, pois quem usa conexão de escada dificilmente vai voltar a visitar o site com o mesmo IP. Para a técnica dar certo, você precisa saber qual site o alvo visita e convencê-lo a visitar a sua página com a armadilha. Exploits. Exploits são programas que exploram vulnerabilidades. Suponha que ao traçar o perfil do alvo, você descubra que ele está protegido pelo Firewall ABCD e rodando o Proxy BCDE. Suponha também que você descobriu uma lista de segurança que o Proxy BCDE possui uma vulnerabilidade que permite o acesso ao sistema através de uma certa porta, mesmo sob firewall. Como explorar esta vulnerabilidade? Através de um exploit. Os exploits existem aos montes na internet, e você com o tempo poderá criar os seus. Só que é de praxe o exploit vir com algum erro no código que o impede de funcionar de imediato. Este erro é proposital e o objetivo é não deixar learner e kids se beneficiarem do código de forma imprópria. Para corrigir o código do exploit, você precisa conhecer a linguagem que ele foi codificado. As mais populares são C e Perl. Por esse motivo, não abordaremos exploits neste módulo. Você vai precisar passar pelo modo hacker, que trata de programação. Quando chegarmos ao módulo de invasão de servidores, você estará apto a trabalhar corretamente com os exploits, podendo usá-los também nas invasões de micros de usuários. O que fazer após a invasão? Algumas invasões permitem o acesso a qualquer pasta do micro, mesmo que não existam compartilhamentos. Só tem um detalhe. Você talvez esteja esperando uma tela do Windows para você usar o mouse e navegar no micro do usuário, não é mesmo? Isso não ocorre. A navegação será feita em modo Shell, aquela tela preta do tempo do DOS. Você vai ter que achar as pastas de arquivos digitando os comandos em modo texto. Esta prática de navegação você poderá fazer em seu próprio micro. No Windows XP, faça assim. Clique em Iniciar, depois em Executar, digite CMD e clique em OK. A janela que vai se abrir é uma janela de comandos. É uma boa forma de praticar a navegação pelas pastas e diretórios, mais ou menos da forma que você vai ter que fazer em algumas situações de micro invadido. Experimente encontrar as pastas Meus Documentos, a área de trabalho, arquivo de configuração, e-mails, etc. Técnicas. Já temos o IP. Já temos a vulnerabilidade. Agora precisamos saber se as técnicas que nós conhecemos é suficiente para explorar estas vulnerabilidades conhecidas. Quanto mais técnicas de ataque e invasão você souber, maiores são as chances do seu plano de ataque ser bem sucedido. Se a única ferramenta que você tem é o martelo, todo problema você vai tratar como prego. Completando este módulo, você vai encontrar videoaulas explicando diversas técnicas que poderão ser usadas em suas ações hacker para invadir micros de usuários. Eu não posso e não vou decidir por você qual é o seu alvo e o seu objetivo em um plano de ataque. Escolher o alvo e determinar o objetivo para a ação hacker é de sua inteira responsabilidade. Porém, me coloco à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre os tópicos e as técnicas apresentadas neste e em qualquer outro módulo adquirido por você. O objetivo deste módulo foi demonstrar como os micros dos usuários são invadidos. Use esta informação para proteger a si próprio e a seus clientes e amigos de ataques e invasões. Em momento algum sugerimos que este conhecimento seja usado contra terceiros e, caso isto tenha ocorrido, favor desconsiderar e nos comunicar para que possamos readequar o texto. Todas as práticas aqui descritas foram executadas em rede interna ou IP sob nosso domínio no momento da demonstração. Embora seja difícil para a Justiça apresentar denúncia contra uma invasão de micro de usuário, não nos responsabilizamos caso você venha a fazer mau uso das técnicas aqui descritas. Com o conhecimento, vem a responsabilidade. O curso de hacker é em 10 módulos. Esse módulo é o módulo XP. O seu próximo módulo é o módulo Hacker, onde aprenderemos sobre programação. Depois temos o módulo Scammer, onde aprenderemos a usar o envio de e-mail em massa para a disseminação de trojans, por exemplo.
Depois aprenderemos no módulo 7, invasão de servidores Windows. No módulo 8, invasão de servidores Linux. No módulo 9, invasão de redes sem fios. E no módulo 10, vamos dar os primeiros passos na invasão de redes telefônicas públicas e privadas, o módulo Freaker. Este é o material adicional do curso de Hacker. Nem todos os alunos receberão esses materiais. Cada época nós fazemos promoções diferenciadas. Se você tiver dúvidas sobre o que você vai receber no curso, entre em contato conosco. Estes são apenas alguns dos seminários do curso de Hacker. Estes seminários são enviados gratuitamente aos alunos do curso VIP. Conheça também o nosso curso de Freaking, em 10 módulos. É um curso completo, talvez o único no mundo que trata do hacker de telefonia. Este é o material do curso de Freaking. Incluímos um guia de engenharia social, um curso de manutenção de celular e um curso de chaveiro, para que você possa abrir as caixas de inspeção telefônica e fazer uso das linhas. Quero lembrar que a simples realização de uma prática destas é considerada crime. Conheça também nossos livros e vídeos. Tudo isso está disponível no nosso site. Aqui encerra a apresentação deste módulo. Agora você deve explorar o conteúdo dos CDs e assistir aos vídeos com as técnicas hacker. Os programas citados nas videoaulas, com exceção dos softwares comerciais, estão nos CDs.